Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você. Mais uma oportunidade, mais um dia para começarmos estudando a Palavra de Deus e assim estando seguros, compreendendo aquilo que Deus quer nos dizer por meio do estudo e aplicando a nossa vida a praticar aquilo que Deus nos oferece. Que bom estar com você, que bom ter a sua companhia e bom saber que você me ajuda pregando o Evangelho, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, convidando-os a conhecer esse canal. Continue assim fazendo. Se ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, sabe que é importante a sua inscrição e não se esqueça de deixar o seu gostei no final, ok? Unidos na fé. Aí o apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele vai enfatizar com mais força ainda, com mais profundidade, a necessidade que essa igreja tem de viver unida, de essa igreja de fato parecer uma família que se ama, que se protege, que se cuida. No capítulo 4 ele vai trazer aí a sua preocupação. A partir do versículo 1 ele já diz o seguinte, escute bem, ó. Rogo, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A preocupação do apóstolo Paulo nesse capítulo é que os membros dessa igreja pudessem, de fato, viver unidos uns aos outros. No capítulo 3 nós vimos ambas as dimensões verticais e horizontais da redenção que há em Cristo Jesus, e agora ele vai enfatizar essa dimensão horizontal. Viva conforme a vocação que vocês foram chamados. Ele fala que devemos aqui andar em humildade e mansidão, suportando-os uns aos outros em amor. Olha que interessante, né? E aqui nós vemos que ele traz a maneira, o como alcançar esse patamar, como viver de maneira humilde, como entrar nessa nova dimensão de suportar uns aos outros em amor, como sendo nós pecadores. Aí ele traz 7 elementos fundamentais que, compreendendo esses elementos e nos inclinando em direção a eles, é possível alcançar essa bênção. Ele fala que há um só corpo, ou seja, há uma só igreja. Ele diz, há um só Espírito, uma só esperança, esse é o terceiro elemento. Há um só Senhor, o quarto elemento, que é Jesus Cristo, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, de todos que age em todos por meio de todos. Esses elementos são a base da exortação de Paulo para que a igreja de fato viva em unidade. Depois ele falar sobre esses elementos, ele diz de maneira prática como que nós alcançamos essa unidade. É viver como membro de um corpo. Pensa num corpo onde há vários membros interligados, trabalhando individualmente para a saúde do corpo inteiro, né? Esses membros estão no seu devido lugar, estão interligados uns com os outros, mas são nutridos pela força vital produzida pelo corpo. Então, assim os crentes precisam viver na igreja. Cada membro desenvolvendo o seu dom e seu ministério que Deus colocou. Para que a igreja fosse edificada como um todo, lembrando que a cabeça, que é Cristo, dá os comandos e a força vital para que esses membros continuem a funcionar de maneira a trazer saúde e trazer força para esse corpo. Então, para você viver em unidade, lembre-se, você e eu temos que funcionar como verdadeiros membros dessa igreja, trabalhando, fazendo a nossa parte para que ela possa se desenvolver. Claro, sendo beneficiados por esses 5 dons maravilhosos que ele nos coloca aqui. O primeiro dom é o dom do apostolado, né? Dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e dos mestres. Olha que interessante. Então esses funcionam como tendões que ligam um órgão a outro, de maneira que todos vivam unidos e fortalecidos, sendo beneficiados por esses dons
extraordinários, nós iremos avançar. Aí o apóstolo Paulo diz, não somente vivam em unidade, mas cresçam, continuem se desenvolvendo. Ele diz que nós não devemos ser como crianças arrastados pelas ondas e levados por todo outro qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas astutas que nos induzem ao erro. Então, desenvolvam, chegue ao pleno conhecimento daquilo que é possível conhecer, revelado nas Escrituras. Isso quer dizer que eu e você precisamos estudar a Bíblia. Eu e você precisamos saber por nós mesmos qual é a vontade de Deus em relação à igreja, em relação à doutrina, para que não venha nenhuma pessoa maldosa e astuta nos enganar com seus ardis, né? E ele diz, por último, dizendo assim, olha, para que isso aconteça, não se esqueça que você precisa ser bondoso, compassivo e perdoador, né? E ele diz isso lá em Efésios 4,32. Deixa eu ler para você, ó, que diz assim, ó, 4,32. Antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também em Cristo Deus vos perdoou. Olha que interessante. Então, é claro que para viver assim, nós precisamos nos esforçar, porque no verso 3 do capítulo 4 ele diz, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa é a nossa parte. Precisamos nos esforçar a fim de ter essa realidade implantada no nosso meio. Por isso ele nos orienta para deixar a gritaria, as dissensões, ele fala para que nós possamos viver de maneira pacífica, né? Enfim, ele pede para que nós abandonemos, gente, isso é importante, abandonemos as palavras ríspidas, maldosas, as críticas, mas pelo contrário, substitui essas palavras por outras, que ele diz aqui no verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha que interessante. Aí depois ele fala, não entristeçais o Espírito Santo, porque agindo de contrário a esse conselho, nós estaremos entristecendo o Espírito Santo. Então, que a nossa palavra seja uma palavra para edificação e que transmita graça. Madre Teresa de Calcutá disse certa vez que ninguém deveria sair da nossa presença sem se sentir melhor. Se essa é uma realidade, nós precisamos buscá-la com toda a força, esforçando diligentemente, como o apóstolo Paulo diz aqui, para que a igreja seja de fato uma unidade. Talvez você tenha presenciado conflitos dentro da igreja, pessoas que mal se toleram, né? Que ficam falando mal umas das outras. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Um dia, quando alguém chegar para você para falar mal de outra pessoa, tampe seus ouvidos. Tampe. Diga a essa pessoa, não, eu não quero entristecer o Espírito Santo, por isso eu não quero ouvir. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, faça o que Jesus pede para você fazer. Vá entre ele e ti só. Vai entre ele e ti só. Se ele te ouviu, ganhasse o teu irmão. Se ele não te ouvir, aí leve 2 ou 3 testemunhas com o fim de resgatar esse irmão faltoso. Se ele recusar ouvir as testemunhas, conte à igreja. Mas essa disseminação de intrigas, fofocas, maledicência, isso nunca deveria existir no nosso meio. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, nos dá essa exortação. Elimine essas coisas. Para isso, precisa esforço da nossa parte, esforçando diligentemente, para que a unidade do Espírito esteja entre nós, pelo vínculo da paz. Para isso, cuidando com o que nós estamos dizendo uns dos outros. Se tem uma fonte de conflito na igreja, é o que as pessoas dizem umas das outras. Isso tem um potencial de destruir reputações e abalar os ânimos. Não seja eu e nem você o disseminador de intrigas, porque assim estaríamos entristecendo o Espírito Santo. Que nossas palavras sejam
boas para a edificação e que transmitam graça àqueles que ouvem. Oremos? Querido Pai, nos ajude para esse fim, ó Deus. Controle a nossa língua, os nossos ânimos. Ajude-nos a viver assim como o apóstolo Paulo nos orientou, compassivos, longânimos, perdoando-vos uns aos outros. Nos ajude, assim como Cristo nos amou e nos perdoou. Nos ajude a fazer o mesmo com o nosso semelhante, em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Eu fico esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.